Preparem seus stories para compartilhar todo o conhecimento do Rafael Kiso na palestra O papel das redes sociais em estratégias de marketing digital. Fala, galera! Até que enfim, chegou minha hora. Vamos lá, coloca aí. Eu gostei dessa história de pesquisa, hein? Eu vou fazer uma pesquisa com vocês agora. Vamos ver se a galera se identifica com a minha pesquisa. Primeira pesquisa. Quem aqui já conhecia a MLabs antes do evento? Levanta a mão, por favor. Legal, bastante gente. Quem usa a MLabs? Levanta a mão. Pouca gente. Isso é muito bom, porque a gente vai converter vocês hoje. Colocou aí? Vamos lá. Primeira pesquisa que eu vou fazer aqui, de perfil também, personalidade. Ângelo Real, gostei do sobrenome também. Não é Ângelo oficial, né? Porque muitas vezes já tem muito Ângelo. Ele é o melhor ainda, porque ele é real. Mas vamos fazer uma pesquisa com vocês. Quem aqui... Tá funcionando? Quem aqui é stalker de perfis? Levanta a mão. Ó a pesquisa de perfil, hein? Quem é o adiantadão dos posts? Quer apostar tudo, deixar tudo agendado? Quem é o organizadão do agendamento? Vocês agendam já post, galera? Ou vocês fazem tudo em tempo real, no celular, na hora? Tem que começar a pensar, a planejar, hein? E quem tenta entender o algoritmo do Facebook aqui? Quem é a galera? Essa é a maioria, né? Que não consegue entender nunca o que está acontecendo. E quem que agenda post de última hora? Levanta a mão. Feriado, amanhã é dia dos pais, né? Muita gente posta sobre o dia dos pais. Quero ver quem já agendou, quem já deixou tudo pronto. E quem aqui é viciado em stories? Aí, ó. Stories pegou fogo, né? Stories, na verdade, é a nova TV brasileira. A galera corre na esteira vendo stories, toma café vendo stories. Ninguém assiste mais TV. E quem é aquele que conversa só com GIFs? E emojis, né? Não é isso aí? E quem comenta o próprio post? Esse ninguém quer levantar a mão, né? Tá bom, tá bom. Legal, gente. Quem quiser saber mais e entender o seu perfil, entre na página da MLabs no Facebook, Social MLabs, comenta em qualquer um dos posts, m-la-bs.com, e vocês vão ver qual o perfil de redes sociais, de mídias sociais vocês são. É uma brincadeirazinha ali, uma mágica. E quem quiser descobrir depois como é que a gente faz isso, teste lá, que a gente ensina. Mas falando de perfil, deixa eu falar um pouco do meu perfil. Apesar da apresentação, que foi muito bem feita, eu já estou no mercado há 20 anos, como foi colocado, no digital, já sou nativamente digital, comecei a trabalhar com a internet em 95, e essas são as marcas no qual eu já fiz planejamento estratégico digital, ao longo desses anos todos. A maioria delas são clientes até hoje. Além da MLabs, sou fundador da MLabs, eu também tenho um outro negócio, uma agência digital, que faz bastante sucesso e são clientes dessa minha agência. O que eu vou apresentar para vocês hoje são ferramentas e metodologias que a gente utiliza na nossa agência e que a gente também utilizou na própria MLabs para fazer a MLabs chegar hoje a 35 mil clientes no Brasil e se tornar a ferramenta líder em gestão de redes sociais. Isso é bacana. Falando um pouco mais do meu perfil, sou planejador estratégico digital, ganhei esse prêmio o ano passado pela Associação Brasileira dos Agentes Digitais. E tenho muito orgulho de poder não só planejar, mas executar também, fazer a coisa dar certo, que essa é a parte mais importante, né? Então acorda aí, galera, porque eu tenho a missão de acordar vocês depois do almoço. Eu sei que está todo mundo aí já meio assim, acorda aí que vai ser bacana. Vamos começar. Primeira coisa, para mim o conceito de outbound e inbound é esse. O outbound 2.0 é isso aqui, o cliente está praticamente pronto, ele é realmente o target, mas você precisa do empurrãozinho, né? Senão ele não vem, senão você não chama a atenção dele, senão você não consegue atrair. E o inbound é aquele caso que assim, pula que a piscina tá boa, vem, piscina de margarita, gente, imagina, se não é o conceito perfeito do inbound. Essa é a grande diferença para mim entre o inbound e o outbound, para simplificar um pouco, né, a teoria das coisas. Então vamos falar um pouquinho sobre o outbound primeiro, porque apesar do outbound 2.0 que a gente vai falar, a maioria dos negócios no Brasil, 90% ainda utiliza do outbound tradicional. Rádio, revista, televisão, etc. Isso é muito preocupante, por quê?
Porque a gente olhando para os meios tradicionais, a maioria desses meios tradicionais são meios de interrupção, que foi muito falado aqui pelo André, pelo Vinícius, né? Você está lá assistindo a sua programação e você é interrompido o tempo todo. E no caso da mídia out of home, que são os outdoors, aquela televisão no elevador, na fila, é mídia de distração. Querendo ou não, você não tem para onde olhar, e você tem que olhar, prestar atenção naquilo, você está no trânsito, você está olhando para o outdoor. Até a própria mídia online tradicional, também não é lá essas coisas, né? É uma mídia de intervenção. Quem aqui nunca se deparou num site como a Exame, por exemplo, do nada, no meio do parágrafo, nasce um OVNI, um vídeo. Vocês já viram isso? É intervenção. Não estou nem falando de pop-up, de lightbox, entre outras coisas. Estou falando de intervenção pura. O que eu venho defender aqui hoje é um outro tipo de mídia. É a mídia on-life. É uma mídia de engajamento. É uma mídia muito baseada, de fato, no inbound, mas estimulada pelo outbound. A minha ideia aqui hoje é quebrar essa barreira entre o outbound e o inbound, para que vocês entendam melhor como fazer as estratégias adequadas. E por que eu falo que a mídia on-life? Que é essa mídia que a gente rompe essa barreira entre o on e o off. E por que a gente fala tanto de mídias sociais, redes sociais? Porque hoje temos 139 milhões de usuários de internet no Brasil, sendo que 130 desses 139 milhões utilizam as redes sociais diariamente. Ou seja, é uma mídia de massa, né? Muito e altamente segmentada. Ao mesmo tempo que toda essa população, esses 130 milhões de usuários de redes sociais, passam praticamente a mesma quantidade de tempo nas redes sociais do que assistindo televisão. Ou seja, há muito pouco tempo atrás, a televisão era a principal mídia, a mídia da atenção, onde alcançava todo mundo. Agora a gente já está passando a televisão. Então as redes sociais, as pessoas gastam muito mais tempo nas redes sociais. Por isso que eu falei que o Instagram virou a nova TV. E isso é totalmente verdade, né? O YouTube, assim em diante. Então, se a gente tem isso na cabeça, de que, poxa vida, se eu quero alcançar meu cliente, onde que ele tem que estar? Onde que ele está? Eu tenho como marca estar onde meu cliente está. Ele está aqui, certamente ele está aqui nas redes sociais. E por isso que a gente precisa entender que a gente precisa desenvolver ações através de inbound e outbound, usando as mídias sociais. Mídia social é a atividade mais popular da internet hoje, e é importante definir esse conceito. Mídia social somos nós aqui como consumidores. Cada um de nós aqui temos 800 amigos no Facebook, né? Até o conceito de amizade mudou demais. A gente tem 800 amigos cada um de nós aqui. E cada vez que a gente compartilha alguma coisa, a gente está reverberando aquela informação para 800 amigos. Cada um desses 800 amigos tem mais 800 amigos e a gente tem um efeito de rede. Por princípio, nós somos mídia por causa disso. A gente vira um canal de mídia. Cada um de nós tem uma capacidade hoje de atingir uma quantidade enorme de pessoas. Por isso, mídias sociais. As redes sociais são simplesmente os meios para isso, né? Olhando um pouco do panorama, então, dado o fato de que a gente precisa estar lá, quais são os canais? Será que eu tenho que estar no Facebook? Será que eu tenho que estar no Instagram? Investindo no YouTube? Olha esse panorama Brasil. Em primeiro lugar, YouTube em utilização. Segundo, Facebook. A gente vem com sistemas de mensagem como o WhatsApp, o Facebook Messenger. No mundo, o Facebook Messenger tem a mesma quantidade de usuários que o WhatsApp. Já está chegando a 1,7 bilhões de usuários no mundo. Com a diferença de que o Facebook você consegue fazer bots, chatbots, automações. Agora o WhatsApp entrou com a API também. Depois vem o Instagram. O Instagram hoje tem 57 milhões de usuários no Brasil. O Facebook tem 110. Ainda é a maior rede, ainda é o maior canal. Depois vem os outros, Google, Twitter, Skype, LinkedIn e assim por diante. LinkedIn, gente, prestem bastante atenção nessa rede. Está crescendo absurdamente, com novas ferramentas, funcionalidades. Eu vou dar algumas dicas depois para vocês sobre isso. Então, quando a gente pensa, você vê, eu tenho que estar onde meu cliente está. De fato, eles estão praticamente nas primeiras aí 5 redes sociais. Não sei se alguém pode diminuir um pouquinho, mas praticamente quando a gente pensa então no outbound tradicional, ou até nas metodologias tradicionais, de se abordar o nosso cliente, a gente pensa de forma muito linear. A gente pensa em como a gente faz uma publicidade, faz com que ele tenha interesse por aquilo e vai até a loja, assim por diante. Muito linear. Mas na prática, hoje, em função das redes sociais principalmente, né, e do fenômeno das mídias sociais, esse processo definitivamente não é mais linear, ele é multicanal.
A gente está o tempo todo através dos dispositivos móveis, e não só pelo celular, né? A gente está pelo relógio, pelo óculos, pela televisão conectada, por tudo quanto é lugar, tendo interesse, buscando informação, buscando mais informação para tomar decisões. Ou seja, a gente não consegue mais controlar o fluxo do processo. O inbound, muito certamente, tem o fluxo e faz aquela nutrição, e a gente consegue chegar até o amadurecimento daquele lead para conversão. Ele tem um processo, mas a forma como ele entra de diversas formas. E a gente tem que estar preparado para encarar isso da melhor maneira possível. Como? Entendendo muito bem dessa nova realidade, desse novo comportamento. O dispositivo móvel é a melhor forma da gente estar presente no dia a dia e na vida dos nossos clientes. A gente tem que primeiro entender como esses clientes vivem a vida deles, antes mesmo de tomar uma decisão em qual canal a gente vai estar. Porque muitas vezes nasce um Instagram TV, como nasceu há pouco tempo, e a gente fala, não posso ficar para trás, vou criar agora um canal novo no Instagram TV e vou passar a criar conteúdo naquele canal. Mas você ao menos pensou se o seu cliente vai estar lá, se ele se comporta, como ele se comporta, qual é o tipo de conteúdo que você vai entregar naquele canal. Então, antes de pensar no mix de comunicação, canal, tem que entender profundamente como o seu cliente vive a vida dele. Qual é a jornada dele, quais são os gaps, as dores que ele vive no dia a dia. Vou dar um exemplo. Aqui a gente tem uma jornada padrão, da hora que a pessoa acorda até a hora que a pessoa vai dormir, e por vários canais. A propaganda é aquilo que eu estou empurrando o tempo todo. Aquele outbound mais tradicional, né? A publicidade é onde a gente tem a atração, onde a pessoa de fato entende que a gente está sendo relevante. Nesse momento, quando a gente pensa em publicidade, a gente tem que pensar que, em primeira instância, a gente tem que mostrar para os nossos clientes aquilo que a gente conhece e não aquilo que a gente vende. Essa é a grande diferença. Então, se você tem uma empresa de perfil, você é especialista em neurociência para isso. E é isso que você tem que falar em primeira instância, aquilo que você é especialista, o que você conhece, mas ninguém conhece. E não falar do seu produto em primeira instância, razões para se comprar, promoção. É uma construção, como o André falou, é um namoro para depois pedir em casamento. Então, publicidade é isso, pensar em primeiro lugar, em falar daquilo que você conhece e não daquilo que você vende. E falar daquilo que você conhece, invariavelmente, significa ajudar as pessoas a resolver alguma coisa que elas estão procurando. Vou dar um exemplo com um case prático para vocês entenderem, que já mostra um pouco até de tendência, de evolução, que é um case da C&A. Alguém já viu esse case, C&A Fashion Like? Esse é um case que mistura internet das coisas, redes sociais e outbound com inbound. Vocês vão ver a coisa inteira acontecendo ao mesmo tempo. E eu explico depois. C&A Brazil offered a solution to a big problem among women: insecurity when shopping. After all, which woman has never wanted an opinion on the right clothes? But instead of just one opinion, why not get opinions from a huge network of people? C&A Fashion Like. At the stores, we had racks with special hangers that counted the likes given for their respective pieces on Facebook in real time. You liked the piece you enjoyed the most on the fan page, and that like instantly showed up on the hanger. This is how C&A helped thousands of women on the tough mission of finding the ideal outfit. The campaign was a great success, but what really matters, no indecisive women during the purchase. C&A Fashion Like. Vou traduzir. A C&A lançou uma coleção do Dia das Mães pelo Facebook. Criou uma página, uma landing page, com um catálogo das roupas. Cada like que aquela peça de roupa recebia, fisicamente a roupa, com um cabide, com um display, recebia um like também, sincronizado com aquela roupa do catálogo digital. E por que isso é tão importante para a jornada? Pensando na jornada da consumidora da C&A, e qual é o ponto de dor, muitas vezes o ponto de dor é tomar uma decisão. Quando a gente está ali no ponto de venda, eu estou olhando para aquela roupa, será que eu compro ou será que eu não compro? Aquele display ajuda a tomar uma decisão.
Se eu compro porque tem muita aceitação e ali eu vou comprar uma roupa então que vai fazer sucesso, ou pelo contrário, não vou comprar porque muita gente vai usar essa roupa, eu estou vendo que tem muito like, eu não quero ficar igual. Mas o ponto é, a C&A entendeu a jornada, desenhou a estratégia, fez uma estratégia de outbound para iniciar o processo, para chamar a atenção, para lançar um catálogo, porque muitas vezes a gente tem que lançar alguma coisa, né? A gente tem que lançar um produto. Então o inbound ele tem uma certa velocidade que nesses casos a gente não pode, vamos dizer assim, a gente não pode esperar, né? A gente tem que lançar e tem que chamar atenção naquele momento. Então o outbound ajuda muito a gente a chamar atenção, a atrair para o segundo estágio, para que a pessoa através daquele primeiro impacto tenha um interesse, passe a buscar mais informações sobre aquilo e sair, tirar a bunda da cadeira, né, e ir até a loja física e comprar alguma coisa. E as pessoas que estavam na loja física, por sua vez, também se utilizaram do dado do digital para tomar decisão. Então, essa é uma ideia. Eu vou citar um exemplo aqui de cabeça, eu não trouxe, muito legal também, para entender e materializar essa história de jornada, da Hughes. Hughes, fralda, para quem tem filho aqui, sabe que fralda vale mais do que barras de ouro. Não queira ficar sem fralda, porque custa muito caro. Fica antenado, a gente cai em qualquer tipo de funil para promoção de fralda, né? A Hughes lançou um sensor que detecta se a fralda está cheia. E quando a fralda está cheia, manda um tweet ou uma notificação no celular da mãe. E a mãe, por sua vez, tem um aplicativo da Hughes. E aquilo vai calculando o histórico de troca de fralda a ponto de tornar previsível a recompra. E já começa a fazer promoções e comunicação, entregar conteúdo através do aplicativo. A mãe, quando tem esse tipo de solução, ela tem uma utilidade na mão, a experiência dela com a Hughes é muito mais memorável do que qualquer propaganda, concorda? Essa mãe provavelmente vai estar em grupos de Facebook, em grupos de WhatsApp, e ela vai contar para essas outras mães a experiência que ela teve. Porque qual é o ponto de dor dessa mãe dentro da jornada? Pensa na jornada da mãe, da hora que ela acorda até a hora que ela dorme. Qual é o principal ponto de dor? Bolso. E trocar, e muitas vezes você vai dar uma olhadinha só, você já aproveita e já troca já. Isso custa muito dinheiro. Então eles resolveram um problema pessoal. E a partir do momento que eles resolvem um problema pessoal, eles são muito mais memoráveis do que qualquer propaganda. E aí você começa a criar um processo de depoimento, você começa a criar um processo de conteúdo gerado pelo próprio consumidor nas redes sociais, em função daquilo que você está oferecendo. Um outro exemplo disso é o McDonald's. O McDonald's lançou uma ação, que inclusive ganhou Cannes esse ano, uma ação usando exatamente o conteúdo gerado pelo próprio consumidor para poder fazer o quê? Para poder fazer o próprio processo de inbound e outbound. Vamos dar uma olhadinha. Here at McDonald's, we've been selling our products like this since the 1940s. Making our hamburgers and world-famous fries look delicious on ads and menu boards all over the world. And yeah, it works. But why not try something different? Less appetite appeal, more life appeal. How? By transforming the traditional menu into the Instagram menu. People share pics of our products all the time. We track them by their hashtags, like McDonald's, Big Mac, McFries, Sunday, Filet-O-Fish, and chose only the coolest ones. Then, they were sent automatically to our menu board, which was connected to Instagram's API. All this in like 30 seconds. Nice, huh? For us, these are the best pictures of our products, and we didn't even have to ask people to make something new. We simply made something new with what people were doing every single day. The Instagram menu, because our best advertising isn't made by professionals. It's made by you, the consumers. Thanks for sharing. Imagina só, a jornada do consumidor no McDonald's. Eles pegaram um comportamento que já existia. Todo mundo ali, na hora de comer, já posta foto no Instagram. E já usa a hashtag frita, Sunday, Big Mac, assim por diante. O que eles passaram a fazer? Entenderam de que esse comportamento significa influência social. Como é que eu pego essa foto do Instagram e transformo isso na minha própria propaganda? Esse foi o primeiro caso. Eles pegaram as próprias fotos
e mostraram isso como cartazes em várias partes da cidade, em redes sociais, e também colocaram naqueles painéis onde você escolhe o número 1, número 2, número 3. Só que de outra forma, não pelo Appetite Appeal, mas pelo Life Appeal. Eu vejo uma pessoa consumindo e quero, de alguma maneira, consumir como ela. E ao ver aquela foto, naturalmente eu começo a fazer mais fotos ainda daquilo que eu estou comendo no McDonald's. Porque eu sou estimulado também a ter a minha foto aparecendo lá. Essa é a parte mais interessante. E faz com que esse ciclo aconteça continuadamente. Bom, portanto, eu faço uma pergunta para vocês, que é a pergunta mais tensa de hoje. Será que tudo realmente começa numa busca do Google? Porque, de fato, quando a gente pensa em inbound, o Google tem um protagonismo absurdo, né? Mas, na prática, na realidade, a maior parte do tempo, a gente não está buscando alguma coisa em primeira instância. A gente está descobrindo as coisas através das redes sociais. E a partir do momento que a gente descobre alguma coisa através das redes sociais, é que o processo de busca começa. Já foi um dia, tudo começava numa busca. Você já ia direto para o Google. Hoje não. Hoje você entra em primeiro lugar no Instagram, no Facebook, no seu WhatsApp. E a partir daquilo que você vê ali, faz com que você tenha interesse em buscar mais informações sobre aquilo. Por isso que é importante a gente entender esse conceito. Ou seja, as redes sociais hoje são gatilhos para que as buscas aconteçam. Fazer dark post no Facebook, daqui a pouco eu falo mais sobre isso, mídia no Stories, mídia no Instagram, YouTube Ads, que não é o skip, tem um tal de bumper ads do Facebook que você não pode dar skip, se você quiser usar também. São formatos que você consegue usar para estimular a consciência daquilo que você está... Lembra, daquilo que você conhece e que você quer que as pessoas comprem depois. E aí você vai vindo. O GC é conteúdo gerado pelo usuário. Aí você vai entrando para influenciadores digitais, que está nessa interseção entre o awareness e a consideração. Porque influenciador digital, dado o fato que ele vai escrever, que ele está fazendo um publi ad, tudo bonitinho, ele tem a capacidade de fazer a influência social acontecer mais rapidamente para cair na consideração. A partir do momento da consideração, o inbound faz muito sentido. Porque as pessoas passam a buscar de fato aquilo que elas foram incentivadas, elas começam a buscar conteúdo no blog, no YouTube, no Google, e a partir do momento que elas entram no seu site, porque elas vão cair no seu site, dentro daquele todo o processo do inbound, você começa a fazer remarketing, você começa a automação para mandar o e-mail de novo dentro de um processo. E aí você começa a intenção, a trabalhar mais a intenção e amadurecer aquele lead, aquele cliente no processo de decisão. E muitas vezes, para quem tem loja física, o processo final mesmo ainda acontece no ponto de venda. Na hora que ele está diante ali da gôndola, ou da roupa, ou do produto, muitas vezes. Mas ele já vai buscando aquilo que ele já tem certo, né? Ele já vai buscando aquilo que ele quer. Vou traduzir isso de uma outra forma. O Google tem uma metodologia chamada ZMOT, né, que é o Zero Moment of Truth. Como é que a gente traduz isso aqui? Em primeiro lugar, antes do ZMOT, a gente tem que ter o estímulo. E o estímulo é feito pelo outbound, como eu coloquei, estou traduzindo isso. Depois vem o Zero Moment of Truth, que é o primeiro momento onde a pessoa vai de fato buscar alguma coisa porque ela foi incentivada. E aí sim, eu tenho que estar no Google, eu tenho que estar indexado, eu tenho que fazer SEO, eu tenho que ter conteúdo para isso. Depois vem o First Moment of Truth, que é o momento onde a pessoa de fato encontrou, já afunilou o interesse dela, já te comparou, já tem um pouco mais da decisão tomada. A gente está falando nesse caso de outbound e inbound. Por quê? Lembra que eu falei do remarketing? Remarketing é outbound, não tenha dúvida disso, você paga para fazer o remarketing. Tá? E outras ferramentas de automação também é outbound. E você continua fazendo inbound porque essa pessoa ainda continua consumindo o conteúdo daquilo de forma orgânica. E agora, para quebrar um pouco a cabeça ainda mais, para trazer mais um termo para vocês, tem o nosso segundo momento da verdade e o último momento da verdade, que é o unbound. Esse é o conceito que a gente trabalha lá. Porque eu tenho que romper essa fronteira entre outbound e inbound para fazer com que o meu próprio cliente, no momento que ele vira cliente, que ele consome meu produto, ele seja um promotor do meu produto, da minha marca. Ele passe a criar o conteúdo por mim e não mais eu.
Esse é o momento mais importante de toda essa jornada. No momento que eu conseguir fazer isso, eu tenho o ciclo perfeito. Porque eu tenho milhares ou milhões de clientes, depende do negócio de vocês, fazendo conteúdo por vocês. Como o McDonald's fez. Como a MLabs faz. A MLabs tem inúmeros clientes todo dia produzindo conteúdo sobre a MLabs, falando dos reviews, mostrando o dashboard e assim por diante. Assim como várias outras marcas fazem. É chegar nesse momento é importante. Para ficar mais complicado ainda, para traduzir de novo o início de uma outra forma, que é o modelo que a gente usa de framework, eu quero mostrar para vocês o modelo que a gente construiu. Lembre, primeiro passo, awareness. É um passo onde eu tenho ali na consciência a jornada do meu consumidor, eu tenho a consciência, qual a experiência que eu quero entregar para ele e qual objetivo de mídia eu vou usar. Quando a gente fala de objetivo de mídia, para quem faz anúncio em Facebook, vai entender melhor, porque você tem que escolher se eu quero brand awareness, se eu quero conversão, se eu quero clique, se eu quero alcance e frequência. São objetivos de mídia que o Facebook te obriga a escolher. Se você quer comprar por conversão mesmo, e você instala um pixel de conversão no seu site, se você quer comprar por alcance, ou simplesmente por engajamento, ele vai te cobrar de formas diferentes. Então pensa comigo, primeiro passo awareness, depois o passo a descoberta. E para isso, usem muito mais o objetivo de alcance. Porque alcance significa você pagar para alcançar, não para engajar. Muita gente confunde, que acha que engajamento é o único tipo de objetivo válido. Não, eu tenho que engajar, se não estiver engajando, significa que o meu cliente não está interessado. Vou dar um dado para vocês, 99% dos usuários do Facebook não clicam em like, em reaction, não comentam e não compartilham. Nada. 99% dos usuários do Facebook. Isso não significa que eles não estão vendo o seu post e provavelmente até comprando o seu produto. É mais ou menos a mesma coisa que acontece na mídia tradicional. A gente muitas vezes assiste a um comercial, e escuta um spot na rádio, olha um anúncio, a gente não clicou em nada, não interagiu em nada, mas a gente tem interesse, a gente vai buscar informação e eventualmente a gente compra. Muita gente inclusive printa o post, mas não clica num like, não comenta e não dá um compartilhamento, mas printa o post. Você vê o comportamento. Isso é dado do Facebook. E por isso que nesse momento, para o estímulo, é muito importante escolher brand awareness. Porque vai te custar mais barato o custo, de fato, de alcance. Esse é o objetivo. Aí vem a ação em si, conversão. Que pode ser compra para muita gente, ou pode ser, de fato, baixar um e-book ou fazer ou tomar uma ação. Aí você escolhe, de fato, conversão. Porque a mídia vai ser otimizada para isso. Para alcançar pessoas semelhantes àquela que comprou, que converteu. Facebook Ads também tem esse tipo de configuração. O Instagram e o Facebook estão no mesmo pacote, tá? É o mesmo sistema de mídia. Você pode definir para o Facebook, quando você define por conversão, que ele otimize automaticamente a sua mídia para alcançar pessoas semelhantes àquelas que compram. Nesse momento é importante usar esse objetivo. E por último, quando a pessoa de fato já se tornou cliente ou já baixou seu conteúdo, você tem as duas últimas etapas, que é o Ultimate Moment of Truth, que é a experiência própria. A pessoa está consumindo, ela teve a experiência, ela pode já começar a criar algum tipo de depoimento ou consciência do que de fato, consciência própria, né? Do que de fato é aquilo. E a experiência compartilhada, que é o último momento, que é quando ela vira promotor. Ela é tão impelida a fazer isso, porque é tão legal, é tão gostoso, você estimulou ela, inclusive, a mostrar isso, que esse momento chega. E aí é onde a gente compra por engajamento. Porque aí faz sentido engajar aquelas pessoas que já são, de fato, fãs. O Instagram, invariavelmente, para as marcas, como estratégia, é mais interessante você pensar em Instagram followers e tudo mais, para alcançar pessoas que já são clientes, que são realmente fãs, que estão naquele momento. E aí o seu Instagram vai dar muito mais certo, do que usar só o Instagram como awareness. O Facebook já é muito mais negócio você usar ele como awareness hoje. Porque o Facebook se tornou um novo portal de descoberta. Portal de notícia, né? Ninguém entra mais no wall.com, entra no Facebook para descobrir as notícias. E assim vai. E aí, para tirar a dúvida daquela história, né? Se eu faço outbound, inbound, aquela história toda, a gente tem que fazer as duas coisas, sempre. Esse final do nosso formato é um formato que une storytelling em todo esse processo, em toda a jornada. Por quê? Porque eu não posso só fazer
posts daquilo que eu conheço. Eu também tenho que fazer posts daquilo que eu vendo. Mas eu defino os momentos diferentes que eu quero entregar isso. Essa linha azul é a linha de produto. Desculpa, é a linha de conteúdo daquilo que eu conheço. E a linha vermelha ou magenta é a linha de produto. Eu tenho sempre 2 tipos de comunicação rolando ao mesmo tempo. Eu sempre tenho um post que fala do meu produto, e eu sempre tenho um post que eu vendo um conteúdo. E, invariavelmente, eu alcanço a mesma pessoa, para fazer frequência. Tem uma metodologia simples, vou dar um número rápido. Para a maioria das pessoas, pensando em mercado, tá? Fazendo supermercado. Para que você tenha recall de uma marca ao ir ao supermercado no final do mês, ou no começo do mês, você precisa de ter uma frequência 12 na cabeça do consumidor, para que ele lembre de você e tenha um brand lift alto, um recall de marca alto. Numa TV, para você conseguir frequência 12, para uma pessoa que está diante de uma TV, você tem que ter no mínimo 50 inserções do seu comercial, para pegar a pessoa em algum momento ao longo de 30 dias. Aí ela vai ter uma frequência 12, uma frequência de exposição de fato 12 vezes. Aí ela vai ter um recall de marca. Na TV, eles fazem isso muito bem. Fazem comerciais, sequências de comerciais com a mesma identidade, com o mesmo conceito criativo, e vai fazendo isso massivamente, em vários canais. Canais abertos, fechados, e vai compondo essa frequência. Aqui no digital a mesma coisa. O e-mail que ele recebe, a frequência pode ser uma frequência. Um post no Facebook pode ser uma outra frequência, aí faz 2. No Instagram faz a frequência 3. E o ideal é que você entregue frequências com conteúdos e informações diferentes que vão contando uma história para que ele vai formando na cabeça dele o seu posicionamento. Por que você é diferente do resto da concorrência? É só assim que você consegue, porque em uma única peça você não consegue fazer ele ter consciência do seu posicionamento. Se você é diferente, se você tem algo mais premium, ou se é algo mais barato, se é custo-benefício, isso vem através de uma história que você vai contando. No momento 1, que é o momento do storytelling, você tira o seu consumidor do mundo atual dele, que ele não te conhece ainda, então ele está lá no mundo dele ordinário, tradicional, você chama ele para o mundo novo, que é o seu mundo, você mostra a sua versão de ponto de vista daquele seu produto, daquele seu mercado. E aí, de fato, a partir do momento que ele te compra, ele tem que ser estimulado também através de conteúdo e também através de outbound a fazer a transformação, para ele voltar para casa transformado, querendo mostrar para todo mundo como ele é melhor do que ele era antes. Isso aqui chama jornada do herói. Pensa em filmes, pensa em séries, pensa, por exemplo, no Hobbit, você pensa no Senhor dos Anéis. Você tinha o personagem que saiu do mundo tradicional, foi chamado para o mundo novo, foi testado no mundo novo, entendeu, se aprofundou e volta transformado. E assim acontece com todos os filmes de ação. Sempre o herói ele sai do mundo tradicional, é chamado, é testado, vai para o mundo novo e depois volta transformado. E a gente usa essa mesma técnica da jornada do herói para a construção de conteúdo. E é assim que funciona para a gente quebrar essa barreira entre o outbound e o inbound. Porque a partir do momento que a experiência é compartilhada, que o meu consumidor está construindo conteúdo, o unbound acontece. Ele vira nova busca, vira propaganda e as pessoas cada vez mais buscam e se interessam pelo seu produto. Deu tilt aí? Eu vou parar de ser muito teórico agora, para a gente partir um pouco mais de prática. Porque assim, na prática, e falando até de psicologia humana e neuromarketing, né? A gente gravita o tempo todo em torno daquilo que nos economiza tempo, aprofunda a nossa experiência, aumenta a nossa conexão e nos dá maior controle e aumenta o nosso capital social. Quando a gente quer fazer com que a pessoa chegue no unbound, que é aquela última transformação, eu tenho que pensar muito nisso. Por que todo mundo aqui posta a vista do hotel que está aqui no evento hoje? Porque é que aumentar o capital social. Por que você posta a foto do prato que você está comendo, as coisas que você está fazendo? Inconsciente, você quer aumentar seu capital social. Você quer parecer ser melhor para a sociedade. É fato. Ninguém quer assumir isso, mas essa é a verdade. Aumenta a nossa conexão, criar relacionamento, aprofunda a nossa experiência, economiza tempo, principalmente economiza tempo. Então, se eu criar um conteúdo útil e relevante, que vai ajudar as pessoas a economizarem tempo, resolver um ponto de dor, como foi o caso da Hughes, como foi o caso até da CIA, eu estou construindo um conteúdo que vai fazer certamente as pessoas compartilharem aquela experiência, aquele conteúdo. Pensando nisso, a gente define
a estratégia de 3 Hs para conteúdo. Help, Hub, Hero. Fica mais fácil lembrar. Eu tenho que construir massivamente mais conteúdo tipo Help, que ajude as pessoas a criar realmente, a ajudar as pessoas a resolver um problema. A gente pode usar isso, a gente pode usar o Google Trends, a gente pode usar ferramentas como o SEMrush para identificar o que as pessoas já estão buscando, o que elas já querem agora. E se eu construir conteúdo em cima do que elas já estão buscando, eu vou estar ajudando elas. Tipo Hub, é um conteúdo onde eu produzo conteúdo, as pessoas não estão buscando. E provavelmente eu vou entregar esse tipo de conteúdo Hub para quem já é cliente ou para quem já está um pouco mais maduro dentro do meu processo de inbound. E o Hero, por isso que é um funil, é o conteúdo de fato mais avassalador, que tem um potencial de compartilhamento muito grande, onde eu tenho os meus melhores clientes, os meus maiores fãs compartilhando a sua experiência. Eu tenho que construir ativações de marca para que isso aconteça. Aí é onde entra muito o offline também. Criar ativações com os seus melhores clientes, consumidores, ajudam muito eles a compartilharem aquele fato, aquele momento nas redes e mostrar o que eles estão vivendo. E aí um pouco dos canais, em como cada canal pode atuar melhor para dentro dessa estratégia dos 3 Hs. O blog é certamente para Help. Construir artigo em blog para Hero Hub não vale muito. Você tem que entregar um conteúdo que pode estar no blog, mas a partir do momento que você está nutrindo o lead, que ele já está mais maduro, aí você entrega através de e-mail, mas não que vai ser buscado, e assim vai. Como é que a gente divide a matriz de conteúdo lá? A gente desenvolveu essa matriz, que é uma matriz que vai do eixo emocional para o racional, do awareness para a influência. Então, toda editoria, pensa como jornal, revista mesmo, a galera que já constrói conteúdo há décadas. O que eles fazem? Eles fazem editorias. Então, eu vou ter uma editoria de receitas, eu vou ter uma editoria de produto, uma editoria de eventos, e eu vou construir conteúdo em cima disso. Define aí uma cadência num cronograma e coloca nos eixos. O meu conteúdo, onde eu ensino as pessoas a fazerem alguma coisa, vai estar muito mais no eixo do racional. E se esse conteúdo que eu ensino as pessoas a fazerem alguma coisa, coloca o meu produto como coadjuvante, não como protagonista, certamente ele vai estar nesse eixo de baixo. Porque as pessoas vão ter maior probabilidade de querer compartilhar. Conteúdo do tipo do it yourself, né? Receitas de taste-made, etc. A gente já fez muita receita com o taste-made com as marcas. Como cliente eu tenho Pullman, tenho Plusvita, que eu sei que é mais famosa aqui. A gente fez muito conteúdo com o taste-made já, para lançar produtos. E eles são coadjuvantes, mas é um tipo de conteúdo que está aqui, no awareness. Conteúdo mais emocional, conteúdo de influência, conteúdo gerado pelo próprio consumidor, está muito encaixado no canto superior direito. E quando eu falo do meu próprio produto, de forma criativa, ele está muito mais ali no convencimento, no quadrante do convencimento, mais no eixo inferior direito. E aí eu divido as porcentagens, quanto de conteúdo eu vou construir em cada quadrante. Certamente você deveria construir 80% do seu conteúdo em cima do eixo esquerdo e 20% em cima do eixo direito, em termos de conteúdo. E aí você tem cada editoria para cada canal. Eu posso ter editorias que tenham a mesma editoria para blog e YouTube, porque são mais help. Posso ter editoria também que é mais Instagram e Facebook, e assim por diante. Chega de teoria, vamos para a prática agora, vamos dar algumas dicas que eu quero que vocês saiam daqui hoje com algumas coisas interessantes para fazer. Relaxa um pouquinho, já dá para ficar tranquila. Falando de outbound, vamos falar um pouco de outbound orgânico. Será que isso existe? Vamos ver. Quando eu falo de outbound orgânico, a gente tem que passar por esse assunto. Facebook, todo mundo me pergunta, Facebook vai morrer, já morreu? Porque toda hora a gente vê o Zuckerberg anunciando que o alcance orgânico está se fechando, né? Ou que as pessoas estão deixando de usar com frequência. Na prática, como eu disse, temos 110 milhões de usuários no Facebook. As pessoas não estão abandonando o Facebook. De fato, está diminuindo a frequência. Mas para que a gente possa vencer nesse jogo, a gente tem que entender esse cara aqui. Né, Bira? O Bira pediu para eu trazer isso porque é importante vocês entenderem como que o Facebook pensa em termos de algoritmo. Tudo que vocês produzem em termos de conteúdo, o Facebook convencionou mostrar apenas 20%. Então, vocês seguem amigos, familiares e marcas. Tudo que é produzido na sua rede, você só vai ver no máximo 20% de tudo que é produzido. E como que o Facebook decide por vocês aquilo que é relevante para vocês? Através dessas macro variáveis.
Primeira coisa, imagina que ele olha o seu interesse na página. Nos últimos 7 dias, você interagiu com algum post daquela página? Apesar de eu ter dado um like na página, eu nunca curti, nunca comentei, nunca compartilhei nada daquela página. Então, de 0 a 10, o meu interesse na página é muito mais perto de 0. A performance do post, ou o peso do post. Independente da minha afinidade com a página, o post está tendo um volume de interação acima da média histórica daquela página? Se sim, está mais perto de 10. Se não, está mais perto de 0. Sempre penso numa escala de 0 a 10. E eu tenho o próprio tipo de conteúdo, se é vídeo, se é foto, se é GIF, se é link externo. Isso também conta para o algoritmo do Facebook. E eles que decidem isso. Nesse momento, eles estão priorizando vídeos. Então, todo conteúdo tipo vídeo já ganha um ponto a mais, está mais perto de 10 do que de 0. E tem a recência. Recência é basicamente o tempo de publicação. Então, se eu publiquei agora, está mais perto de 10. Passado 24 horas, está mais perto de 0. Pega cada uma desses itens que eu falei para vocês e vai somando. Então, tem um post, a afinidade do usuário é 7, o peso é 6, a recência é 10. Se no final você divide pelo número de variáveis e dá acima de 7, a probabilidade daquele conteúdo aparecer no feed daquele seu consumidor, daquele seu cliente é alto. Se estiver abaixo de 7, esquece, não vai aparecer. E aí o Zuckerberg fez o quê? Ele priorizou a entrega daquilo que é feito por familiares, amigos, e fechar um pouco mais das páginas. Então a gente já não tinha um alcance orgânico tão bom, né? Já veio caindo, agora piora um pouco mais. Mas tem um detalhe na frase dele que ele fala: os posts que tiverem e estimularem mais conversas vão ser priorizados. Então ele deu um fator de uma das micro variáveis dentro do post performance, que é importante. Por isso que, neste momento, quando você for desenvolver um conteúdo, pense na redação que estimule o comentário, um certo debate em cima do comentário. Ele vai ser, muitas vezes, mais importante do que um like ou do que uma reação. E outra coisa, grupos no Facebook, a partir desse momento, se tornam extremamente importantes. Porque se você cria um grupo e associa um grupo à sua página, que é possível fazer isso, todo mundo que estiver dentro do grupo vai receber a publicação. 100%, sem corte orgânico. Então, quem quiser definir uma estratégia de grupos, vale super a pena. Ou seja, além de você pensar em como criar conteúdo, você também tem que pensar nos influenciadores digitais. Porque os influenciadores não são considerados páginas, né, como algoritmo. E eles estimulam muito comentário. Então, se associar a influenciadores faz total sentido nesse momento. Até porque eles são a segunda fonte de decisão já, em consideração a tudo que a gente tem. Só perde para amigos e familiares. E não significa fazer uma ação do tipo mandar um kit para o influenciador e ele postar. Não, é co-criar com o influenciador. Vou dar exemplo. A gente aqui na MLabs, a gente desenvolveu 2 e-books com especialistas. A gente co-criou com eles, a gente não escreveu simplesmente e colocou no ar. A gente co-criou, porque esses especialistas vão também divulgar, vão ajudar a divulgar nas suas redes, eles são encarados como pessoas, estimulam comentário e assim por diante. Eu estou falando de um sistema muito mais baseado em conteúdo, mas para quem trabalha com produtos, você também consegue co-criar com influenciadores, como esse caso aqui de GramPlus, que é uma ração. GramPlus definiu uma estratégia de embaixador, e não de estímulo pontual, de definir 2, 3 influenciadores, mandar kit. Não, é contrato anual. E a seleção para o influenciador não é aquele influenciador que aparentemente pode ser um bom influenciador, porque tem um número de followers grande. É aquele influenciador que naturalmente já consome o seu produto. Esse é o ideal. Você descobrir pessoas que sejam influenciadores que já têm afinidade com o seu negócio, já consomem o seu produto, que foi esse caso. A Carol Pinheiro tem 1 milhão de followers. E o que a gente faz como conteúdo? Uma das editorias dela, que a gente criou, foi a editoria Pet Style. É fazer com que a gente encontre locais pet friendly e ela mostre o local, mostra o restaurante, fala do restaurante, vai até os lugares. É uma criação de conteúdo. E o tempo todo, o Cookie, que é o cachorrinho dela, está usando uma bandana de GramPlus. O Cookie ganha uma editoria própria, a gente começa a mostrar o que o Cookie recebe. Aí o Cookie começou a receber presentes também e tal. E assim vai. Até ali é o contrato dele.
Outra coisa que faz muita diferença, comunicação. A gente fica falando o tempo todo de técnicas de inbound, outbound, unbound. Mas, gente, a comunicação ainda é chave. Se você tiver uma comunicação boa, um call to action legal, uma redação legal, faz toda a diferença. Eu vou dar esse exemplo da MLabs. A MLabs fazia esse tipo de comunicação antes para promover seus e-books. Tá bonito, não tá feio. Tá interessante. A gente mudou a comunicação para fazer dessa forma. Animado em vídeo. Vídeo, lembra, entrega mais. Animado, com uma comunicação totalmente própria. Uma linguagem própria. A gente definiu um brand persona para a nossa marca, um tom de voz para a nossa marca, que de fato nos diferencia de qualquer outro player do mercado. Isso faz muita diferença, porque o tempo todo a gente está brigando pela audiência. E se a gente não conseguir fazer com que a pessoa pare o dedo no feed, porque a gente tem a síndrome do dedo nervoso, né? A gente entra no celular e fica scrollando, a gente não está prestando atenção em nada. É frenético. Então o thumb stop, que é tipo parar o dedo, é quando aparece algo desse tipo. Apareceu um negócio diferente, kit topzera, aparece um cara meio assim e tal, isso aqui é diferente. Eu vou dar mais exemplos de nossa comunicação, de como que a gente se diferencia. Vamos falar agora de outbound guerrilha. Existe isso? Existe. Como? Vamos dar um exemplo. Tem que ir à caça. Você pode usar ferramentas como Public, www, Google, SimilarWeb, que são ferramentas gratuitas, para encontrar possibilidades, para achar as pessoas depois no LinkedIn, usar ferramentas como Hunter, Find a Lead, que já acham o e-mail daquela pessoa depois no LinkedIn. Aí você forma uma lista de e-mail, usa o Reeve depois para automatizar e fazer cold e-mail. Então, dá para ir à caça, né? Exemplo aqui do Public www, que não vai dar para ver, mas esse é uma ferramenta de busca, tipo Google, que você coloca um trecho de um código, tipo VTEX ou XTech, aí ele acha para você todos os e-commerce que usam aquela plataforma. Ou WordPress, ou Natal, coloca coloca lá o DDD, ele acha todos os sites que tem a ver com aquilo, e você começa a mapear isso, leva para o LinkedIn, acha o dono, ou o CEO, ou o presidente, ou o gerente daquela empresa, usa o Find a Lead, ele te dá o e-mail, e aí depois você usa o Reeve para automação e fazer uma lista de cold e-mail e mandar e-mail para essas pessoas personalizado. Cold e-mail é diferente de e-mail marketing, gente. Cold e-mail é isso, eu personalizo pelo menos o nome, a função, a empresa, para de fato ter ali uma pessoalidade na comunicação. Vou passar mais rápido. Tem também o modo stalker, né? A gente também não pode só olhar para o LinkedIn, a gente tem que olhar também para as outras redes. Então usar monitoramento de redes sociais, ferramentas de monitoramento, pegar, independente se estão falando da sua marca ou não, se estiverem falando do seu segmento ou de produtos semelhantes, também é legal monitorar. Porque eu posso ir atrás dessa pessoa da mesma forma depois no LinkedIn, no Instagram, e fazer um contato com ela. Como? Comentando posts, mandando um direct. Eu posso seguir uma hashtag específica no Instagram para ver todo mundo que posta sobre aquilo e manualmente fazer esse processo. Nesse caso, eu não recomendo automação de Instagram, porque o Instagram está penalizando esse tipo de coisa, fechando mesmo. Alguém já usou aqui, deve ter percebido que isso tem acontecido. Não custa nada gerar a lista também e começar a fazer isso de forma manual. Eu vou dar exemplos de Instagram, depois como é que a gente pode proceder na etapa 3. Mas esse é um exemplo interessante. Uma pessoa, lembra da Maísa, da SBT lá e tal, né? Ela foi fazer intercâmbio. Um monte de gente começou a falar de intercâmbio na web. Quem aqui, se for uma agência de intercâmbio, era o momento certo de estar monitorando e pegando todo mundo que se mostrou interessado em fazer intercâmbio e criar conteúdo e mandar conteúdo para essas pessoas e começar a nutrir o lead. Esse é um exemplo. Isso está no Twitter, está aberto, qualquer ferramenta de monitoramento pegaria e você conseguiria entrar nessa conversa e começar a nutrir. Outbound pago, agora a gente vai para o pago. Ou seja, para quem está desesperado por resultado e quer acelerar o processo, tem como usar, por exemplo, o e-mail do LinkedIn. O LinkedIn tem uma ferramenta surpreendente, que é o e-mail pago, mas a taxa de abertura de e-mail é baixa, né? Todo mundo sabe disso. A taxa de abertura do e-mail é altíssima. Todo mundo que recebe aqui uma mensagem no inbox do LinkedIn não abre? Invariavelmente, se você recebe uma mensagem lá, você vai abrir alguma hora. Então, essa taxa de abertura é altíssima, com o benefício de que o LinkedIn te permite colocar um banner na lateral, um botão no começo da mensagem, um botão no final da mensagem com call to action.
e você acha a pessoa certa. Você consegue achar por nível de cargo e empresa. Olha só o nível de segmentação. Dando um exemplo, no caso da FGV, eles tiveram uma taxa de abertura de 72% e conseguiram mais de 2.800 alunos para o MBA deles usando o e-mail. Esse é um caso real. Outro caso nosso, que é importante para vocês saberem, o Instagram nesse momento tem fatores de conversões muito maiores do que a do Facebook. A gente fez vários testes em Facebook, em Instagram Stories e tal. O Instagram nesse momento, para conversão, tem custado menos e tem sido mais eficiente. E no Stories, surpreendentemente, ainda mais. O Stories por quê? Lembra da atenção do scroll? O Stories está full na tela, a pessoa está prestando atenção. Então, o problema sempre vai ser a briga pela atenção. Os canais que não brigarem tanto pela atenção, que a atenção estiver mais concentrada, provavelmente vão ser os canais que vão ter maiores taxas de conversão. Esse é um caso real da MLabs que mostra que a gente conseguiu um custo até 5 vezes menor usando Stories com a mesma comunicação, no Facebook, no Instagram e no Stories. Outra técnica, esse é o anúncio que a gente fez, tá? Para você ver da nossa comunicação, nosso brand persona, nosso tom de voz, esse é um anúncio mostrando que você pode ter o glamour de responder o inbox e o direct das suas redes sociais pelo computador sossegado. Então você vê uma vaca de cabelo. Além de estar no Stories, ela chama bastante atenção. Tá? Outra técnica muito simples, o uso de emoji no texto. Faz com que o custo do seu CPM seja até 5 vezes menor. Isso é um teste do Fábio Prado Lima, que hoje é o maior especialista em Facebook Ads do Brasil. Ele fez vários desses testes. Usar emoji no texto. Aqui é o mesmo anúncio sem emoji, lá o mesmo anúncio com emoji. Custa até 5 vezes menor de novo, porque chama um pouco mais de atenção. Tudo que chama um pouco mais de atenção, converte mais e custa menos. E vamos falar agora de inbound orgânico. Existe isso? Por exemplo, no Instagram. Aqui a gente tem, lá na agência, a gente usa essa regra. A gente tem essas 5 colunas. Categoria, contexto, momento, ação e posicionamento. A gente define as hashtags de cada uma dessas colunas, sendo de posicionamento aquilo que é estritamente seu. E a gente pelo menos tem que usar uma hashtag de cada coluna em cada uma das fotos que a gente publica. Pelo menos uma. E como é que a gente escolhe essas hashtags? A gente usa, por exemplo, um aplicativo chamado Litags, que é um aplicativo que te traz as hashtags com base em estatística daquelas que são mais utilizadas no Brasil. Além de você usar a estratégia de hashtags, você tem que seguir as pessoas que são os seus clientes. E principalmente se a pessoa postar alguma coisa sobre você. Seguir e comentar. Mas a parte mais interessante dessa técnica aqui, que não dá para ler, é de você monitorar os possíveis prospects. Monitora também o que as pessoas estão falando sobre o seu concorrente. Vai lá e curte, não tem problema. Curte a foto que o cara postou com o produto do seu concorrente. Comenta a foto do que o cara postou com o produto ou serviço do seu concorrente. Qual é o comportamento humano? Ele vai entrar e vai ver quem é aquela pessoa, quem é aquele perfil e vai descobrir que você existe. Isso tem aumentado muito a taxa também de aumento de followers e conversão. Exemplo. O uso do Stories. Lembra, sabe, vocês estão usando já enquetes e as perguntas abertas do Stories? Isso é uma técnica muito simples para você entender melhor sobre o seu próprio produto. Você pode perguntar abertamente para as pessoas o que elas estão achando sobre aquele produto. As respostas só vêm para você. E aí você escolhe as respostas e faz novos stories, explicando ou dando respostas sobre aquilo, falando mais sobre aquilo. Esse caso é o caso da quem disse Berenice. Não podemos esquecer do Pinterest. O Pinterest também é muito indexado, principalmente no Google Images. Hoje o Pinterest tem mais de 2 bilhões de buscas por mês. Já são mais de 20 milhões de usuários no Brasil e não é mais simplesmente usado por mulheres. Já tem um equilíbrio muito grande já entre homens e mulheres. E tudo que você vai buscar hoje no Pinterest é porque você tem um interesse muito grande de compra. Isso é fato. Eles conseguiram fazer uma pesquisa e mostraram que 87% das pessoas que buscaram, de alguma forma, tinham um interesse muito grande em comprar. E 93% responderam que, de fato, compraram depois. Então, Pinterest, não ignorem. O Pinterest está lançando muita ferramenta bacana de anúncio, de social selling.
de vender mesmo, venda social. O Instagram também está lançando vários botões, você consegue marcar um produto num post já. Já tem botão de compra de produto no próprio Instagram. Procurem saber mais sobre isso. As duas redes serão as maiores concorrentes, né, quando a gente fala de social commerce. Pinterest e Instagram. Não ignorem. Quando você fizer um post, responda todos os comentários. Isso aumenta expressivamente o alcance do seu post. Por quê? Porque faz com que a pessoa, no mínimo, volte para dar um like na sua resposta. Aumenta muito o engajamento, aumenta o alcance orgânico, estimula a pessoa, mostra que você deu atenção para ela. A gente faz isso, a gente hoje na MLabs, na estatística do ano, a gente tem lá reactions, likes, shares e comments. 54% de tudo é só comentário nos posts. A gente estimula muito comentário, porque a gente faz as respostas, né? Use a própria MLabs para monitorar, inclusive, quais são os seus melhores posts, suas melhores editorias, comportamento do seu consumidor. O que está dando certo? Qual é a minha editoria que está dando certo? Se eu troco ou não troco? O que deu conversão? A MLabs ela te entrega isso muito facilmente. Qual foi o melhor dia e horário que deu certo? E a MLabs também recomenda para você o melhor dia e horário com base em concorrência. Também no Story, você consegue ver quantas pessoas foram para frente, para trás, saíram do seu Stories, mostraram interesse. Você tem que entender, usar dados para criar. Usem dados para criar. Se baseiem em dados para pensar. Porque sem isso, vocês vão estar no escuro a todo momento. E por que eu falo de usar a MLabs para monitorar? Porque na prática, todo mundo aqui fica no último momento desesperado para mostrar resultado, né? Será que o meu trabalho está dando resultado ou não está dando resultado? A gente consegue ajudar nisso. E, na prática, use também a MLabs para monitorar comportamento, para entender pessoas que não necessariamente são o seu target. Você consegue identificar pessoas que estão compartilhando o seu conteúdo e fazendo aquele processo de stalker e ver que a pessoa não necessariamente é target. E entenda isso, porque você pode descobrir novos públicos e sair da concorrência. Isso é um fato muito interessante para você aumentar e gerar novos tipos de lista. Vamos lá? Outra coisa importante, a partir do momento que você monitora, você tem contato, você responde, você estimula mensagens diretas. Esse é o painel de inbox, onde você consegue responder inbox de Facebook e Instagram no mesmo lugar. Você clica e transforma aquela pessoa num lead dentro do funil da RD, facilmente. E agora vamos para o inbound pago. Existe o inbound pago? Estou aqui fazendo vários questionamentos aqui, porque assim, existe. Na prática, você consegue criar, por exemplo, uma campanha de lead ads, que é um formato disponível no Facebook, no Instagram e também no LinkedIn, onde você cria um formulário no próprio canal. E as pessoas que estão interessadas em receber mais conteúdo, ou até mesmo receber sampling, a gente faz muito uso de lead ads para sampling. Quem tem interesse em receber meu produto para testar? E muita gente entra no formulário que está no próprio Facebook e já vem pré-preenchido os dados, já vem o nome, já vem telefone e e-mail, muito facilmente. Isso significa ter uma eficiência 10 vezes maior do que abrir uma landing page ou abrir um site para isso. E você consegue, inclusive, fazer listas para receber mais conteúdo. Essa é uma técnica interessante. Agora, gente, para finalizar, a pedidos, trouxe aqui umas paradas loucas para vocês verem. Mostrei algumas de internet das coisas. Mas uma delas, falando de chamar a atenção e aumentar a conversão, é Dark Post com realidade aumentada. O Facebook lançou, há um mês atrás, esse tipo de anúncio. Então você consegue, através de um post no Facebook, testar um produto virtualmente. Esse é um caso da Michael Kors. Então você está no post, você clica no botão testar, você, com a câmera frontal do seu celular, você vê como é que fica o óculos no seu rosto. O interesse aumenta absurdamente, a conversão aumenta absurdamente. Vou dar um outro exemplo. A Sephora tem o espelho com realidade aumentada. E além do espelho, na loja física, que faz o processo de testar batom, maquiagem com realidade aumentada, eles transportaram isso para o Facebook Messenger e para um post dentro do Facebook. Esse é o espelho que tem lá. Você pega o produto e vai testando o produto como é que fica em você, sem de fato passar o produto. Mas eles conseguiram transportar isso para dentro do Facebook Messenger. Então você inicia uma conversa com o chatbot. O chatbot permite você clicar no teste e você começa a ver como é que fica o batom em tempo real ou a maquiagem em tempo real, sem sair do Facebook.
sem sair do Facebook. Isso já é nativo, já está instalado em todos os seus celulares. E o SDK está aberto para todo mundo desenvolver esse tipo de solução. A BMW já está usando isso para mostrar como é que é o painel do novo BMW. Então você aponta o seu celular para o painel do seu carro e, na verdade, você vê o painel do novo BMW. Você aponta para o banco e você vê o banco do novo BMW. Tênis, mesma coisa, assim por diante. Inbound, através de assistente de voz. Quem aqui usa o assistente de voz do Google? Ok, Google? Pois é. O Google abriu também para as marcas criarem seus assistentes de voz usando o SDK do Voice Assistant, sendo ativado pelo próprio Google, que vocês já têm nos seus celulares. O Mercado Livre foi um dos primeiros, mas já tem outros. Eles estão desenvolvendo basicamente um App Store que você consegue, ok Google, falar com o Mercado Livre. E aí o próprio Mercado Livre, através de voz, começa a te perguntar, olá, Rafael, o que você deseja hoje? Você fala, eu quero um produto X. E ele te devolve. Achei 2 produtos e o preço desses produtos é tal, tal. Você quer comprar? Pelo assistente de voz. Procurem mais sobre isso. Um outro case aqui bem interessante, falando de internet das coisas, de tecnologias avançadas, de tendências. A Johnny Walker criou em cima do Blue Label uma tecnologia chamada Printed Electronics. Eles criaram esses labels, que são os adesivos normais, com tecnologia de RFID, radiofrequência, para conversar e criar conteúdo em cima das propriedades da garrafa. Vou mostrar para vocês. What if a bottle could communicate with you, providing valuable information, when, where, and how you wanted it? Thin Film and Diageo have joined forces to reinvent the role a bottle plays in the consumer experience, transforming the iconic Johnnie Walker Blue Label into a prototype smart bottle that speaks to consumers in an entirely new way. With Thin Film's revolutionary OpenSense technology, this unique bottle wirelessly talks with a user's smartphone, instantly delivering custom content while providing an added layer of authenticity protection. These patent-pending sensor tags detect whether a bottle's seal is intact or opened, while, unlike today's technologies, remaining readable even after the factory seal has been broken. As a result, the technology empowers Diageo to extend the dialogue and enhance the relationship it has with its consumers. With a touch of an NFC smartphone, each bottle's unique identity triggers real-time marketing experiences and supply chain analytics managed by the Everything IoT Smart Products Cloud platform. Through OpenSense, each bottle of Johnnie Walker Blue Label becomes an interactive medium capable of delivering timely and targeted digital content from the cloud. Whether engaging in-store shoppers with promotional offers and relevant information, serving cocktail recipes to consumers at home, assisting retail employees on the shop floor, or... Bom, já deu para perceber. Se a garrafa estiver fechada, ela te faz uma promoção, a garrafa. Se você compra a garrafa e está com a garrafa fechada em casa, ele começa a te mandar conteúdo de fazer drinks tal, para estimular você a abrir a garrafa. Se a garrafa estiver no meio, ele começa a te dar outros tipos de conteúdo. Então, pela garrafa, ele consegue entender o comportamento de consumo e cria conteúdo em cima e faz no final da garrafa mais promoções. Então, veja isso, né? Com uma tecnologia como essa, a internet das coisas, a gente consegue avançar no pensamento de como criar conteúdo, como aumentar a experiência para chegar na onde? No Unbound. Para que todo mundo queira mostrar essa experiência e contar para os outros, né? Então, gente, na verdade, na prática, para encerrar, a gente não tem que mais discutir se é outbound ou inbound. A gente tem que, na verdade, conseguir construir uma estratégia que une as duas coisas. O melhor profissional vai ser esse que vai conseguir reunir as duas coisas para chegar até a última etapa e fazer todos os nossos clientes e consumidores fazerem isso por nós. Fico por aqui. Agora não é mais inbound ou outbound, agora é unbound. Deixo aqui meus contatos. Quem quiser essa apresentação, é só abrir o Messenger, clicar no seu profile, lá vai ter um ler código. Aponte a câmera para cá e você vai fazer download na hora dessa apresentação. Fico aqui. Muito obrigado pela atenção, gente.